Você é um amante de histórias fascinantes e fábulas encantadoras? Então, prepare-se para embarcar em uma jornada única através dos tempos e da imaginação com o nosso novo canal, História e Fábulas. No episódio de hoje, vamos explorar um lado obscuro e muitas vezes pouco conhecido da mitologia grega, as vampíricas. Ao contrário do conceito moderno de vampiros, essas criaturas da mitologia grega eram espíritos e monstros que se alimentavam da vitalidade humana, muitas vezes com uma sede insaciável por sangue. Prepare-se para uma jornada onde conheceremos as histórias. Nossa primeira vampírica é Empusa, uma das figuras mais aterrorizantes e sedutoras da mitologia grega. Empusa era uma serva da deusa Hécate, a divindade da magia e dos caminhos noturnos. Ela era descrita como uma criatura que se transformava para atrair suas vítimas, geralmente aparecendo como uma bela mulher antes de revelar sua verdadeira forma monstruosa. Empusa tinha uma perna de bronze e outra feita de excremento de burro, um detalhe que sublinhava sua natureza bizarra e assustadora. De acordo com as lendas, ela se alimentava do sangue e da carne de homens jovens, seduzindo-os antes de devorá-los vivos. Sua figura se tornou um símbolo do perigo escondido sob a aparência atraente, uma advertência sobre os riscos da luxúria e da tentação. Lamia é uma das vampíricas mais trágicas da mitologia grega. Originalmente, Lamia era uma bela rainha da Líbia, amada por Zeus. No entanto, quando Hera, a ciumenta esposa de Zeus, descobriu o caso, ela amaldiçoou Lamia, transformando-a em um monstro horrível e condenando-a a perder todos os seus filhos. Devastada pela dor, Lamia enlouqueceu e se tornou uma criatura noturna que caçava e devorava as crianças dos outros, sugando-lhes o sangue. Com o tempo, Lamia foi retratada como uma vampira horrível que se alimentava de crianças para aliviar sua própria dor e tristeza. Sua história é uma poderosa narrativa sobre os perigos da vingança e do sofrimento transformador, e ela se tornou um arquétipo de monstros femininos vingativos na mitologia. Momal era um espírito demoníaco associado a Hécate e à magia negra. Ela é frequentemente descrita como uma criatura que assombrava e devorava crianças, uma figura utilizada para assustar jovens nas histórias contadas por seus pais. Mormo era considerada uma vampírica por sua natureza predatória e sua sede por sangue. Segundo as lendas, Mormo tinha a capacidade de se transformar e se adaptar, aparecendo sob diversas formas para enganar suas vítimas. Sua natureza mutável a tornava uma inimiga formidável, e ela era temida por aqueles que cruzavam seu caminho, especialmente à noite. As histórias de Mormo serviam como uma advertência contra o comportamento imprudente e como um lembrete da presença do mal no mundo. As Striges eram criaturas vampíricas que se manifestavam como pássaros de rapina. Na mitologia grega, elas eram espíritos malignos que se alimentavam do sangue atacando-os durante a noite. As Striges eram frequentemente associadas a bruxas e mulheres que haviam sido amaldiçoadas, transformadas em monstros para pagar por seus pecados. As Striges eram temidas não apenas por seu apetite por sangue, mas também por sua capacidade de trazer má sorte e desgraça às famílias que atacavam. Elas eram uma das muitas figuras que ilustravam o medo dos antigos gregos pelos espíritos noturnos e pelos perigos que espreitavam nas sombras. Jello é uma figura sombria da mitologia grega, conhecida por sua ligação com a morte. De acordo com as lendas, Jello era o espírito de uma jovem mulher que morreu sem jamais ter tido filhos. Em sua morte, ela se tornou uma criatura vingativa que atacava bebês e crianças pequenas, sugando-lhes o sangue e roubando suas vidas. A lenda de Jello era usada para explicar a morte súbita de crianças e era um conto de advertência sobre a vulnerabilidade dos jovens. Ela personificava o medo das mães e a fragilidade da vida, e era frequentemente mencionada em feitiços e rituais destinados a proteger as crianças de seu poder maléfico. Além de Lamia e Empusa, a mitologia grega mencionava um grupo de criaturas noturnas que compartilhavam características vampíricas. Essas lâmias e impusas, muitas vezes associadas a Hécate,
eram consideradas servas e companheiras das divindades da magia e do submundo. Elas vagavam pela noite, atacando os viajantes solitários e se alimentando de seu sangue. As lâmias, em particular, eram descritas como monstros femininos com o torso de mulher e a cauda de serpente, figuras híbridas que misturavam beleza e terror. Essas criaturas eram uma personificação dos medos noturnos e dos perigos que espreitavam no escuro. Na sociedade grega antiga, as vampíricas serviam como símbolos de advertência e medo. Elas personificavam os perigos ocultos, as consequências dos desejos não controlados e a presença constante da morte. Ao mesmo tempo, elas refletiam as ansiedades e as crenças populares sobre espíritos, maldições e a magia. Essas figuras eram frequentemente mencionadas em rituais e práticas religiosas, tanto para afastá-las quanto para apaziguá-las. As histórias de vampíricas também serviam para reforçar as normas sociais, especialmente em relação ao comportamento feminino, e para manter as crianças obedientes e vigilantes. As vampíricas da mitologia grega deixaram um legado duradouro que influenciou a literatura e o folclore em culturas posteriores. As figuras de Lamia, Impusa e outras criaturas semelhantes reaparecem em diferentes formas em histórias de vampiros e demônios em várias tradições culturais. A ideia de mulheres transformadas em monstros sedentos de sangue continuou a fascinar escritores e artistas ao longo dos séculos, refletindo a complexidade das emoções humanas e o medo do desconhecido. A mitologia grega, com suas vampíricas, contribuiu para a criação de um arquétipo que ressoaria na imaginação coletiva por gerações. As vampíricas da mitologia grega nos mostram como os antigos gregos lidavam com o medo e o mistério. Essas figuras, ao mesmo tempo horríveis e fascinantes, nos lembram dos perigos ocultos e dos aspectos sombrios da psique humana. Ao explorar suas histórias, aprendemos mais sobre a complexidade da mitologia grega e sobre como ela continua a influenciar a cultura e a literatura até os dias de hoje. Espero que tenham gostado deste mergulho no lado sombrio da mitologia grega. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal História e Fábulas para mais histórias intrigantes como essa. Até a próxima, e lembrem-se, nem todas as sombras da noite são inofensivas.